nós vamos começar. A câmera aqui, né? Bacana. Tem. Quando você quiser falar direto pra pessoa, fica à vontade. Bacana. Fechou? Bora lá? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod MR. Meu nome é Ronaldo Patrício. Eu sou o Marcelo Silva, somos gestores aqui da MR Imóveis. É isso aí. Então, roda a vinheta. Hoje nós estamos com um convidado aqui muito importante, que também, como um bom brasileiro, a gente também é cliente dele, ou um é e o outro tá quase sendo. É o Rafael, que trabalha como corretor de seguros e vai até um pouco mais além quando você entende o que realmente ele presta. Então, Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar presente aqui com a gente, cara. É um prazer muito grande. Prazer é todo meu. Não é cliente ainda, viu, Ronaldo? Ainda, né? Sabemos. É um prazer, isso aí. É um prazer estar aqui, trocar essa ideia e colaborar também com a sociedade com esse assunto que é tão importante, que é o seguro, né? É verdade. Mas antes, quem que é Rafael? Quem é Rafael? Fala pra gente aí. Poxa, sabia que você ia fazer essa pergunta. Por mais que eu lide com pessoas o tempo todo, eu acabo sendo tímido, cara. E falar de si mesmo é difícil. Mas quem que é o Rafael? Rafael é o marido da Thaís, tá? Sou casado com a Thaís já Nome há 13 importante. anos. Tem quanto tempo casado com a Thaís? Pois é, 13 anos. 13 anos de casados. Nós temos 3 filhos, 3 meninos. O Léo, o Dudu e o Ricardo. Tá? Vai dar 3 certo. meninos? O Léo tem 10, o Dudu tem 8 e o Rick vai fazer 5 agora. Cara, não veio a menina? Não veio. Mas vai Não veio. tentar? Cara, se eu tentar, vai vir outro menino. Perigoso, perigoso. Minha mulher é mãe de menino, nasceu pra ser sogra. Que legal, mano. Pois é. Aí. E, Eles não brigam, não briga? cara, não briga pouco. Lá em casa é uma luta constante, mas é bom que eles vão afiando um ao outro. Bom, é porque eu tenho o Rafael e o João, e eles também gostam de brigar, eles são danados. Mas faz uma... Quando eles não estão dentro de casa, fica vazio, fica silêncio. E a gente fica até meio incomodado. Falta alguma Falta coisa, né? alguma É coisa. estranho. Ou quando tá doente. Quando tá doente também Cara. é uma situação complicada. É melhor brigando do que doente. Rafael, e você mora onde? Cara, eu moro em Belo Horizonte, eu sou natural daqui da região, sou de Antônio Carlos. Carlos. Mas moro lá em Belo Horizonte desde 2009. Estou lá. Toda a minha vida tá concentrada lá. Comecei minha carreira, estudei, fiz tudo lá. Lá é o meu... Tô lá na capital. Mas bom filho a casa torna, né? Toda você semana tá- eu tô aqui. Mas atualmente você tá atuando nessa região aqui da Zona Sim, da Mata, né? atualmente eu tô focado exclusivamente aqui na região da Zona da Mata. São João del Rei, Barbacena, Antônio Carlos. Tô aqui. Excelente. E, cara, a gente precisa entender um pouquinho dessa história antes mesmo de você entrar como consultor ou corretor de seguros, né? Me fala uma coisa, qual que era o seu objetivo quando criança? O que você queria ser quando criança e como é que você foi parar com o seguro? Pois é, Conta essa cara. trajetória pra nós aí. Se eu falar que eu queria ser jogador de futebol, vai ser muito clichê, né? Porque todo menino quer ser jogador de futebol. Mas, cara, o sonho da minha vida era ser médico. Aí eu tinha um objetivo muito grande, ser médico, porque eu vi minha mãe falecer de uma doença muito grave. Ela teve um câncer no cérebro e aquilo me tocou muito. Então, eu Você queria tinha que muito. idade quando ela Eu tinha 19 anos. 19 anos, adolescente, meu irmão. Eu queria ser médico porque eu queria ajudar outras pessoas por conta de ter visto a minha Dessa mãe situação. sofrer aquilo ali. Mas eu tinha uma luta muito grande dentro de mim se eu ia por esse caminho ou se eu seguia um caminho completamente diferente, que era o caminho da teologia. E aí eu fui prestar vestibular em Ouro Preto. Fiquei um final de semana lá em Ouro Preto, prestando vestibular de medicina, e eu voltei de lá decidido a fazer faculdade de teologia. E aí eu abandonei esse sonho e falei, eu vou ajudar as pessoas de outra forma. Eu vou ajudar as pessoas a colocar no eixo a sua espiritualidade. E eu me dediquei a isso nos últimos anos. Teologia, filosofia, estudei muitas terapias, tá? Então a minha vida sempre foi sentar com pessoas e ajudá-las a estabilizar seu espírito, sua mente. Tá? Então a minha formação é essa. Eu fui parar na Prudential, parece muito antagônico, né? Você tá na humanas, teologia, filosofia, relacionamento, e de repente você se torna um consultor. Mas eu continuo ainda nessa vocação de ajudar as pessoas. Mas Legal. aí, por exemplo, com 19 anos você ainda estava morando em Antônio Carlos? Morava em Antônio Carlos, Morava aqui em Antônio Carlos com meu pai. Só que eu saí de casa e fui fazer teologia.
E aí você fez faculdade de teologia? Em Belo Horizonte, no Isabella Hendricks. Hoje nem existe mais, foi vendido. Foi vendido pra PUC. Então, e você tem 10 anos que você tá na IBH. Isso, exatamente. Isso a vida profissional, você depois que fez teologia, foi direto pra Prudente? Ou Não, eu trabalhei, cara, por 15 anos, envolvido diretamente, mesmo antes de formar, numa comunidade religiosa. Então eu cuidava de pessoas nessa comunidade religiosa, eu sou cristão, então a minha vida era cuidar dessas pessoas. Eu pastoreava essas pessoas. É complicado a gente usar esse termo, porque as pessoas já imaginam, né, um monte de loucura, fogo, isso e aquilo. Mas eu sempre fui um cara muito centrado, muito focado, muito sóbrio. Eu sempre cuidei de pessoas. Então eu pastoreava essa comunidade de pessoas durante esse tempo. Daí eu vi, cara, eu vi criança nascendo, eu vi gente morrendo, eu celebrei 15 casamentos. Tá, durante esse tempo. Eu tive a oportunidade de ver muita coisa e me conectar com o ser humano em níveis que no dia a dia você não se conecta. Você precisa viver aquilo com ele naquela intensidade. Então isso me deu um olhar muito diferente do ser humano. Que me deixa sempre, por mais que eu lide agora no mercado financeiro, com essa veia comercial, eu tô cuidando de pessoas, eu não consigo fugir disso. Sim, sim. Você tá realmente nesse ramo introduzido aí no cuidar mesmo. Exatamente. Isso é fato. Mas aí você saiu, então, dessa comunidade que você falou e foi pra Prudente. Exatamente. Eu recebi Como que foi essa mudança aí? Como é que foi essa virada de chave? Cara, foi uma coisa muito, muito incrível. Porque eu tava na casa do meu cunhado. E meu cunhado, ele já era cliente da Prudential. E a minha cunhada não queria se tornar cliente de jeito nenhum. Ela tava muito resistente, né? Não queria. Ele me chamou de canto, isso foi no carnaval. Falou assim, Rafael, ela não quer fazer, cara. Conversa com ela. Aí eu falei, tá bom. Não sei por que ele pediu pra mim, mas eu fui lá, eu também já era cliente. Conversei com ela. Não é que ela topou fazer? Olha. E aí, você já era cliente. Eu já era cliente. Legal. E eu conversei com ela e a gente ali na mesa, eu falando, ela virou pra mim, do jeito que eu tô olhando pra você aqui, falou, Rafa, nossa, você me convenceu. Você me mostrou que eu preciso e realmente eu entendi. Por que você não vende isso? Legal. Eu falei, tá doido, Isabela, né? Chama Isabela. Aí eu falei, que isso, Isabela? Será? Meu cunhado disse assim, eu tenho um amigo que é casado com a minha prima que trabalha na Prudential. Vou falar de você pra ele. Vou falar, né? Vou te indicar pra ele. Eu falei, cara, tá bom. Mas eu pensei... não vai dar nada, Não vai dar nada. Teologia, cuidando de gente, né? E tal. Falei, pode falar. Aí ele falou. Na segunda-feira eu já conversei com o cara e marcamos uma reunião. Olha, foi rápido. Marcamos uma reunião, conversamos por telefone. Ele falou, olha, é o seguinte, participa aqui de 3 reuniõezinhas online, reuniões muito interessantes, e nós vamos apresentar para você o que é ser um consultor de seguros, um life planner, né, da Prudential. Certo. Eu participei e fiquei encantado, porque eu vi um propósito muito grande em cuidar de pessoas. Em uma área que antes eu não podia cuidar. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês mais para frente. Falei, eu posso ampliar esse cuidado e ainda cuidar da minha família de um jeito bem diferenciado. Aí terminamos as 3 reuniões, eu liguei pro cara e falei aqui, gostei e tudo mais, mas como que você vive? Eu quero te conhecer, eu quero entender como que você faz tudo isso e você ainda consegue viver. O cara falou, vem aqui no escritório conversar comigo. Eu fui, botei uma calça jeans, uma camisa social e fui lá. Cheguei lá, todo mundo engravatado, os caras assim, aquele alto nível comercial, né? Alta performance. Eu sentei com o cara, conversando. Eu falei, olha, eu vim aqui porque meu cunhado falou e tal. Ele olhou bem na minha cara. Ele chama Ciro Franklin. É um amigo, né, que a Prudential me deu. Um abração, viu, Ciro? Ele vai assistir isso aqui com certeza. Ele olhou pra mim e falou, Rafa, você tem que acreditar no seu potencial, cara. Acredita no seu potencial. Aí ele falou uma frase que me marcou. Ele falou assim, olha, você não tem jeito nenhum pra esse negócio. Mas esse negócio combina demais com você. Confia no seu potencial que eu vou te ajudar. E eu fui entender depois por que ele falou isso. Todo mundo que tava lá já tinha uma veia comercial antes. Era diretor de empresa, era gerente comercial de banco. Eram pessoas que estavam nesse meio. E eu não tinha essa bagagem. E ele percebeu isso e falou, vou criar você do zero. Vou te modelar. Exatamente. E aí eu entrei no processo seletivo. Ao todo, demorou aí 4 meses. Passei por várias entrevistas, várias etapas assim complexas do processo. Não é simples. E aí quando eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado, eu falei assim, agora eu preciso dar um jeito, né? Trabalhar, né? Trabalhar, passei no negócio, vamos lá. E aí eu comecei a orquestrar
toda a minha transição de carreira, toda a minha mudança, para que eu conseguisse estar aqui de corpo e alma e atender as pessoas de corpo Tem e alma. quanto tempo já que você tá na Prudente? Vai completar um ano. Legal, Um ano, legal. é. Quem foi seu primeiro cliente? Meu primeiro cliente foi meu irmão, Daniel. Legal. Daniel, foi muito legal porque eu pude atender ele. Ele era cliente de uma outra empresa, uma excelente empresa também. Mas eu pude fazer um plano bem interessante para ele, numa condição melhor e com mais proteção. Legal. E ele gostou muito, foi bem legal. Meu primeiro cliente. Esse mentor seu lá da Prudente, como é que é o nome dele? Ciro Franklin. Cara, elogiar. Particularmente a gente lidar sempre. Eu e o Marcelo, a gente tá no ramo de vendas há muitos anos. Uhum. E eu acho que da maneira que você abordou a gente, e da maneira que você, pelo menos, me abordou e foi conduzindo o negócio, cara, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Você não era do comércio, você não era comercial, mas você é hoje. Mas eu acho Você que é hoje. essa questão de querer cuidar das pessoas, Uhum. né? Se importar e ver a pessoa não como uma comissão, mas como um ser humano que você pode ajudar, faz muita diferença na hora que você abordar, na hora que você Total. conversar. Foi excelente, foi excelente. Obrigado. Muito bom ouvir Depois a isso. gente vai contar um pouquinho mais sobre essa abordagem, legal. mas eu Boa. gostei bastante e te elogiei no mesmo dia. Agradeço. É excelente Uhum. mesmo. Não, foi ótimo. Beleza, então chegamos na Prudente. Né? Isso. Chegamos lá na Prudente. E aí, cara, como é que foi a cultura? Como é que foi o treinamento deles? Como é que foi ali você entender como é que o Explica o que é sistema... Prudential, né? Fala pra nós, etc. Cara, a Prudente é uma multinacional, tá? No ramo de seguros, uma empresa que vai completar agora seus 150 anos de existência. Então ela já pensa tudo Umas que 3 aconteceu de gerações, ruim. Ué. Tudo que aconteceu de ruim nos últimos anos Você me aí, falou, Ela acompanhou, né? ela acompanhou. Guerra Mundial. 2 guerras, né? 2 guerras mundiais, a quebra da Bolsa Quebra em da 29, tá? É. Pandemia, atentado terrorista. 2011, Exatamente. 2001. 2001. Tudo isso ela passou. Então é uma empresa que ela tem jornada. solidez, né? Eu ia Solidez. enfrentar essa pandemia se a empresa não tiver caixa de seguro. É verdade. Não é brinquedo, não. Não, é Exatamente. brinquedo, não. E foi mundial, não foi? Foi só, né? E como ela é mundial também, né? Exatamente. Tem vários países. E um detalhe. Eu, na minha corretora, eu poderia trabalhar com qualquer seguradora. Tá? Eu não tenho uma restrição de ser exclusivo. Por que eu trabalho só com a Prudential hoje? Tá? Por que meu pensamento comercial é assim hoje? Pandemia, desastre natural e atentado terroristas são eventos que não têm cobertura de seguro. Ou seja, a seguradora não é obrigada, por lei, a pagar esses eventos. Tá? A cobrir. Não é. Só que, nesses movimentos e nesses acontecimentos, a Prudential sempre por iniciativa própria levantou a mão e disse, não, nós vamos cobrir. Nós vamos arcar. Por que isso faz diferença para mim? Porque eu tenho que olhar no seu olho, como seu consultor, e garantir para você que aquilo que eu tô te falando aqui, você vai ter. Como que eu faço isso se eu não tenho um background de uma empresa que me dá a certeza de que isso vai acontecer? Na pandemia do Covid-19, por exemplo, foi a primeira empresa do Brasil a dizer, nós vamos pagar a indenização por Covid, tá? Tanto morte quanto internação. Depois, por estratégia comercial, as outras vieram atrás, umas pararam no caminho, mas isso dá muita solidez para a empresa. Por isso eu tenho muita confiança de falar e de trabalhar com ela, tá? Isso é interessante, cara. Isso Muito. é interessante. Muito. Porque deve abraçar essa causa aí no meio de uma pandemia com tantas pessoas que Uhum. faleceram e internadas, né? Realmente deve ter gerado um investimento muito alto, mas Sim. também consolidou mais ainda o nome. Com certeza, Isso é claro. fato. É uma estratégia para cuidar de pessoas, óbvio, mas é uma estratégia comercial também e traz muito sentido para mim. Combina com quem eu sou. Uhum. Porque eu consigo ter paz. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro à noite e eu tenho paz. Seria muito ruim chegar em casa à noite, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, nó, tomara que não aconteça nada ali com o Ronaldo, porque, cara, isso não Eu combina. prometi uma coisa que eu não vou poder cumprir, né? Exatamente. Isso é horrível. Cara, isso é horrível, não. Isso é horrível. Eu não mudei minha vida inteira, abandonei tudo que eu fiz durante 15 anos da minha vida pra pular num barco furado. Eu tenho que ser alguém que passa credibilidade pros meus clientes. Concordo. Você estava comentando pra gente aqui no comecinho, quando você chegou, sobre a história do seguro, desde quando começou. Eu acredito que você tem muito mais informações do que eu e o Marcelo sobre isso. Conta pra nós, de onde o seguro Pois é, veio, cara. A gente pensa que seguro é uma coisa que começou outro dia, né? De repente apareceu aí uma empresa ou outra vendendo seguro, mas 3.000 a.C., na Grécia, o pessoal já se juntava
para dividir os custos da perda de camelos, da perda de mercadorias, em torno Colheita, de quê? né? Colheita, do princípio do mutualismo. O que é o princípio do mutualismo? A gente tem um grupo de pessoas, cada um com um interesse, Sim. tá? Mas todos debaixo de um risco. O risco ele pode acontecer ou não, por isso que chama risco. Tá? O que essas pessoas decidem? Elas vão contribuir financeiramente para que, se acontecer algo com um deles, aquele recurso cobre a necessidade dele. Tá? Então isso é muito antigo. Tá? Em 1808, por exemplo, foi quando a primeira seguradora do Brasil foi fundada, né? Seguradora Boa Fé. Seguradora Boa Fé, com a chegada da família real no Brasil. 1808. Então, 1808. Exatamente. Então, é algo muito mais antigo. É novo no Brasil. Por conta da nossa cultura de postergar certas coisas e, principalmente, a nossa tendência de evitar assuntos difíceis. Por que você acha que o brasileiro não tem essa cultura do seguro? Qual que é o problema? Qual que é a visão que as pessoas têm quando falam em seguro? O que ela pensa? Eu acredito que tem dois motivos aqui, grosso modo. O primeiro deles, evitar mesmo assuntos difíceis. Você vai falar de morte. Que isso, Rafael? Bate na madeira. Não, pelo amor de Deus, não fala disso. Porque realmente a apresentação sua é um assunto delicado, né? A gente toca em situações muito complicadas. Porque você, por acaso, já acordou algum dia pensando o que aconteceria? Não. Ninguém gosta de pensar, de falar disso, né? Ninguém acorda de manhã pensando, olha, um lindo dia para comprar um seguro de vida. Não. Então, a conscientização. Tem 3 tipos de pessoas que não se tornam meus clientes. Isso eu ainda não tinha comentado para vocês. Isso é interessante. 3 tipos. O primeiro tipo, quem não tem saúde para ser aceito como cliente. Ah, tá. A pessoa já tá com câncer, já tá com... Tá. Ou às vezes nem isso. Às vezes ela tem um problema cardíaco. E aquilo deixa ela excluída, ou ela tem uma sobretaxa muito alta. Então a pessoa não tem saúde. E teve um câncer, por exemplo. Tá? Alguns casos, a pessoa pode até ser cliente, mesmo tendo tido um câncer. Pra você ter uma ideia, a nossa análise de risco ela é muito completa. Isso é muito legal, porque quanto mais analítica for a análise de risco para você entrar numa seguradora, melhor para você. Que ela vai cobrir. Porque o que gastou lá é do seu investimento. Depois e etc. Uma hora você vai precisar, se tá todo mundo gastando pro outro lado, pode ser que você atrapalhe tem que ter o seu rendimento. que você vai receber. Então ela te analisa antes, para que quando você precisar, ela já te analisou. Ela já te comprou. Então o primeiro cliente que não se torna meu cliente, né? Primeiro tipo de pessoa, o que não tem saúde. Tá? O segundo tipo é aquela pessoa que vai trocar dívida. Como assim, Rafael? É o cara que vai ter que escolher se ele compra um sapato pro filho dele ou se ele paga a pólice de seguro. Se ele paga a net ou se ele faz um seguro. Essa pessoa, ela não pode ser cliente naquele momento. E o que eu faço? Eu não viro pra pessoa e digo assim, fulano, nunca mais. Falo, olha, você precisa se organizar você tem uma necessidade, mas você tem um para-casa. E aí eu dou uma consultoria pra pessoa de como ela pode se organizar. De graça. Porque o meu interesse é que ela se organize. O meu interesse é que ela aprenda. Eu ensino ela como usar uma planilha de Excel, como fazer contas. Tem um controle básico. Tá? E o terceiro tipo, eu vou tentar falar da melhor forma possível, mas para bons entendedores, meia palavra basta, é o pessoal que a capacidade cognitiva não permite a eles entender a necessidade de um seguro. Tá? Não entra na mente da pessoa. Eu não quero morrer, não. Nunca vai acontecer comigo. E se eu morrer, que se vira, o pessoal que se vira, né? Faz sentido. Meus filhos, meus parentes que resolvem. Eu já fiz a minha parte ao longo da vida, agora depois que deixa quebrar. Sabe o que falaram comigo esses dias? Não. O cara virou pra mim e falou assim, atendendo, camarada, muito solícito, mas ele olhou pra mim e falou, Rafael, eu vou deixar uma indenização pro Ricardão gastar com a minha mulher quando eu morrer? Eu olhei pra cara dele e falei, meu amigo, nós precisamos voltar um pouquinho pra você entender. Imagine 2 cenários. Você prefere a sua esposa tendo paz pra chorar a sua ausência, pra planejar a vida dela, pra se organizar você não estando aqui? Ou você prefere ver a sua esposa passando uma necessidade e às vezes sendo obrigada a procurar o Ricardo, a procurar um cara só por necessidade financeira? Que responsabilidade você tem com ela? É disso que a gente está falando. De olhar a realidade humana um pouquinho mais profundo. E não só nesse nível. Tudo joga a gente para esse nível superficial hoje em dia. Mas é o seguinte, normalmente o cara não pode pensar só na esposa, mas tem os filhos, né? Sim. Porque, por exemplo, esposa pode ser que você deixe de ser casado e tal, mas filho você nunca vai deixar de ser pai. Nunca vai deixar. É uma responsabilidade. Então, é muito grande. Esse cara não tinha filho.
Ah, tá. Então acabou que ele Não viu tão não bem. se conscientizou Não tanto, conscientizou ainda. né? Mas acabou virando cliente. Então, então são 3 tipos de Isso. clientes, pessoas que não vão se tornar. Quem não tem saúde, quem não tá num momento financeiro bacana e quem não entende. Não tem mesmo capacidade cognitiva para entender. Isso é importante. E- Excelente, excelente. Pode ir comigo. Tem que ajustar aí, Michael? Eu tiro e coloco? Show de bola. E aí? Agora o seguinte, é uma parte que interessa muito a gente aqui também e o nosso público também, que eu acho que vai se interessar. Proteção de bens, cara. Como que um seguro pode proteger os meus bens? Você com certeza já me passou todas essas informações já passou pro Marcelo, mas as pessoas merecem saber, porque eu quero destacar antes, pessoal, que até o Rafael vir aqui, eu via realmente como um gasto, né? O corretor de seguro, um seguro de vida. Quando ele veio, mudou um pouco o meu ponto de vista. E até mesmo nessa questão da proteção dos bens e familiar. A gente acabou de falar um pouquinho sobre familiar em tese, mas fala no geral, proteção de bens e também acaba que reflete na família, né? Por que é importante? A gente trabalha para dar uma condição melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias, para alcançar sonhos e para alavancar nossos negócios. Né? Nós somos empresários, a gente está sempre alavancado, pensando no próximo passo. Essa é a realidade. E às vezes a gente não tem muito tempo para pensar sobre as coisas que são os riscos que podem acontecer no nosso dia a dia. E a primeira coisa que acontece quando uma emergência dessa nos acomete é a gente queimar nosso patrimônio. Você tem lá uma previdência privada, você tem lá vários imóveis que você tem como alugados, né? Ou que você está ali esperando valorizar para poder fazer uma venda. E sua esposa tem um câncer, pensando agora num seguro em vida. Isso é uma coisa legal a gente falar até um pouquinho, né, Marcelo? Não é só em morte, não. Exatamente, seguro em vida. Cara, o que vocês estariam dispostos a gastar para pagar um tratamento para a esposa de vocês? Tudo. O que vier. Primeiro vai o fácil, que é a liquidez. O que tiver embora, no banco, você vai embora. vai embora. Depois que acabou do banco, vai pros imóveis. Você vai queimando tudo. A vida é uma só que eu tenho, Exatamente. né? O imóvel, eu posso comprar outro. Dinheiro a gente pode talvez se capitalizar novamente, mas a vida da esposa ou dos filhos é uma só. Não tem preço. Não dá para colocar um preço Não nisso. dá. Porque quem não está gerando riqueza, está dilapidando riqueza. Então o que o seguro faz? Ele coloca um guarda-chuva sobre o seu patrimônio. Ele coloca um guarda-chuva sobre as suas reservas, sobre a sua previdência privada, para que, diante das emergências da vida, você não precise dilapidar tudo aquilo que você está construindo para gastar lá no futuro, para pagar uma faculdade para os seus filhos, para comprar mais imóveis, para alavancar sua empresa, para realizar um sonho. Você não precisa abrir mão daquilo. Porque olha só, todo mundo vai chegar na terceira idade, é o que a gente espera. Só que é o comum, né? É o comum. Você não dorme hoje e acorda na terceira idade. Não. Você tem vários degraus para subir. Esses degraus é o que a gente está vivendo agora. Primeiro você se forma, você decide o que vai fazer, você se reinventa. Sim. E nós estamos aqui empresários, alavancando a vida, correndo atrás, criando nosso patrimônio. Depois a gente vai para um outro nível, mais um. Até. Esses degraus, assim como eles têm o seu potencial de subida, eles têm também as suas dificuldades. A doença. Você conhece alguém que recebeu uma ligação de um câncer para avisar que estava chegando? Não. De jeito Não tem como se programar, né? Daqui 2 anos eu vou ter tal situação. Exatamente. Não tem como se programar. Uma invalidez, por exemplo, um acidente. Você vai viajar, no meio do caminho pode acontecer um Exatamente. acidente. E até mesmo a ausência. Ninguém está preparado, a gente não sabe nem o dia nem a hora que a gente vai partir desse mundo. Então, o que o meu trabalho faz? O meu trabalho entende esses degraus. Qual deles vocês estão? Você está em um, você está em outro, eu estou em outro. E aí a gente faz uma curadoria de legado e de riqueza. Curadoria de legado por quê? Porque aquilo que você construiu até aqui é muito importante. Eu não quero que você tenha que queimar isso da noite para o dia. Eu quero que você transmita isso para as gerações futuras. Tá? E de riqueza, porque com esse guarda-chuva, você consegue continuar maximizando os seus rendimentos. Porque você tem um ativo te protegendo. Um ativo inteligente, que é como os americanos falam, te protegendo em vida. Eu diria que é uma das grandes ferramentas que a gente tem hoje. Vocês sabiam
E hoje, a porcentagem de seguro que é paga para morte, ela é bem menor do que Pra doenças? doenças, para situações em vida. Hoje, na Prudential, nós pagamos muito mais em vida do que em morte. O brasileiro acostumou a pensar que seguro é morte. Mas morrer e deixar alguma coisa para alguém. É muito mais. A gente tá falando aqui dos seus sonhos. Você saber que você estando aqui ou não, os sonhos que você tem para sua família, eles podem acontecer. Mas sabe por que o brasileiro deve pensar em seguro-morte? Porque na maioria das vezes é seguro de vida. Se você recebe, se você morrer. Muitas vezes é vendido dessa forma. É vendido dessa forma. Que você só E um detalhe que você nem vai ver que você vai receber, né? Porque você vai estar morto, né? Então, realmente, por isso que talvez o brasileiro vê que realmente é um gasto e vê que, não sei se vou querer fazer. Não vou morrer agora também, tá tranquilo. Eu não tô pensando em morrer. Tá bom, eu tô aqui tranquilinho. Fiz check-up aqui, tô tranquilo. Acho que você vai precisar de voltar um pouquinho mais tarde, Rafael. Eu acredito que tem muitos pensamentos assim, pode não ser dito, mas eu acredito que tem muitos pensamentos assim também. Nós temos muito pensamento assim. Isso só acontece com o vizinho. Só que eu não posso esquecer que eu sou o vizinho do outro, né? É verdade. Entendeu? Pode acontecer comigo também. Então, esse olhar, gente, para sua trajetória, para o seu momento, para sua realidade, para o seu potencial financeiro, tá? Para logística da sua família, quantos filhos você tem, você é casado, separado, olhar todos esses detalhes e traçar um caminho onde você está protegido, isso é muito legal de fazer. Eu gasto aí, em média, 2 horas, 1h30, dedicando ali, às vezes até mais. Às vezes eu monto uma sala de guerra para montar um planejamento para alguém. Então, por exemplo, você como consultor, você não chega assim, Marcelo, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. Um é 100, outro é 150, 200. Não é assim que funciona para Prudente. Não, cara, de jeito nenhum. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho não é só vender. Aqui, ó. Não. Vai lá, divide tantas vezes. Outros corretores têm esse trabalho, certo? Mas o que diferencia o trabalho dele é outra coisa. A diferença existe o cotador de seguro e o seu consultor de seguro. O que eu faço? Eu faço uma curadoria de legado e de riqueza entendendo o seu momento. Não, você falou sobre cotador, mas pior que é verdade. Por exemplo, a gente vai fazer seguro de carro. Como que é? Fala pra gente como que é. Liga pro consultor, fala assim, meu seguro tá vencendo. Pera aí que eu vou cotar. Vou cotar na 1, na 2, na 3, que eu não vou lembrar não. A mais barata é essa aqui, te dá um carro reserva e tal, e beleza. É assim, realmente, o cara faz cotação de seguro. Isso aí qualquer um pode fazer. Eu não precisaria ficar 6 meses estudando, me aperfeiçoando nisso aqui, passar por um processo seletivo super rigoroso para fazer isso. Isso aí a inteligência artificial pode fazer para mim. Hoje faz. É verdade. O papel do consultor ele é entender quem é o Marcelo, quem é o Ronaldo, em qual momento vocês estão, o que eu posso trazer para proteger o seu legado, o que eu posso fazer para te dar paz de espírito. O meu objetivo é que você, depois de se tornar um protegido meu, você deixe a cabeça no travesseiro e você tenha certeza que você está com tranquilidade, que você tem paz de espírito. Porque a gente já pensou na educação dos seus filhos, a gente já pensou na transmissão dos seus bens, a gente já pensou na renda da sua família, a gente já pensou naquela viagem lá do futuro que você quer fazer, mas se acontecer alguma coisa, você não quer que seus filhos sejam privados disso. A gente olha tudo isso. Isso me dá muita alegria. Um detalhe. E pensando na questão de saúde, né, Rafael? Você não pensa só no dia da morte, né? Pensa durante, por exemplo, eu não sei quando eu vou ter um câncer, quando eu vou ter uma invalidez. Por exemplo, inclusive o Ronaldo gosta de fazer trilha, né? Cair, quebrar um osso, a gente nunca pensa. Então, esse seguro da Prudente é diferente porque pensa nesses degraus, né? Que você acabou de falar. Nos altos e baixos que tem. E vai te acompanhando durante toda a sua vida. Particularmente, dentro do pouco que a gente conversou, isso é nítido, cara. O seguro é muito necessário. Ele é muito necessário. É um egoísmo. A gente não pensar no nosso familiar, não pensar na gente mesmo, precisando na saúde durante a vida e também no nosso familiar perante uma ausência, né? Eu achei muito, muito interessante realmente a maneira que a Prudential olha os assegurados. Eu acho que é um pouco diferente de outras corretoras. Eu não vou citar nome porque a gente não sabe, né? Mas em tese eu achei muito interessante, cara, a maneira que realmente a Prudential tá pensando em tudo, né? Ela não tá deixando uma brechinha. E é claro, tudo tem que ser calculado, não tem condição, né?
Mas aí é o seguinte, Vamos lá. eu queria que você colocasse na prática isso pra mim. Eu queria que você colocasse na prática. Poxa, Ronaldo, Não, Ronaldo não. Não, o Marcelo, lá na frente. Não. Pô, uma pessoa hipotética aí, ela faz um seguro com você e vamos pensar primeiro em vida. Poxa, ela teve um problema ali, câncer que exige muito gasto, né? É um tratamento mais a longo prazo também, né? Comparado com outros tipos de doença. Cara, o cara contratou o seguro, ele pode ficar tranquilo com o quê ali? Ele tá trabalhando, tem a empresa dele, tá tocando ali o negócio, a família também na correria, tal, os filhos estudando em colégio particular. Cara, qual que é a tranquilidade que ele tem quando ele chega nesse momento de doença? Essa pergunta é ótima. Diagnóstico, né? Essa pergunta ela é muito boa. Começar pelo seguinte, a menos que ele seja um amigo íntimo seu, e nada contra, tá? Os gerentes, nada contra. Mas a menos que ele seja um amigo íntimo seu. Seu gerente de banco te atende sábado de manhã? Depende dos milhões que tiver na conta. Ele vai te atender? Não todos. Não todos, tá? O diferencial começa aí, Ronaldo. Por exemplo, eu não conheço o gerente do meu banco. Eu sou cliente, eu não... Toda vez que eu entro na minha conta, eu vejo uma foto diferente do meu gerente. Cada dia é um. E é verdade. Que tá lá, entendeu? Cada dia é um. Nunca recebi uma ligação Por que eu tô dando esse exemplo, tá? Porque a cisma do brasileiro com seguro, ela começa muito aí. Na contratação. Ele recebeu um vendedor de seguro. Nada contra os gerentes, pelo amor de Deus, tá? Um beijo aí pro meu gerente do banco. Mas venderam uma coisa pra ele. E aí depois, 0800, meu amigo. Corre atrás. Pior que é verdade, tá? mesmo. O primeiro diferencial começa aí. Você tem alguém de carne e osso pra quem ligar, porque eu te acompanho durante a sua vida. Eu não sou aquele cara, e aí você pode me dizer, tá, Marcelo? Eu não sou aquele cara que eu vou te fazer uma venda e nunca mais eu vou voltar aqui, só na hora de renovar eu vou te ligar. Porque eu tenho que te acompanhar. O rapaz me manda áudio sempre. Isso a sua necessidade muda. É verdade. E se você tiver mais um filho, tá? E se você aumentar seu patrimônio? Então, a primeira diferença grande que eu diria é o acompanhamento. Esse cara vai ter alguém pra quem ligar. Ele vai ter alguém pra quem ligar. E eu acho que o interessante que você faz também, Rafael, é que você não fala só com a pessoa, o segurado, mas com os familiares, né? Com certeza. Por exemplo, no meu caso com a minha esposa, você faz questão de conhecer quem é o beneficiário. Sim. Porque se no momento, a gente tá falando de vida, né? Mas no momento de morte, você sabe pra quem ligar. Exato. Pra quem você pode ali ajudar aquela Eu faço pessoa. questão. As esposas, os maridos terem o meu número salvo, saberem quem sou eu, oriento direitinho onde guardar, como guardar a pólice, tá? Para que a pessoa tenha um recurso. No pior momento da vida dela, para que eu faço? Ligo pro 0800, ligo para alguém. Pra quem que eu ligo, né? Tá? Tem uma estatística americana e canadense que diz o seguinte: pensando na morte, tá? Quando uma pessoa falece, quem são as primeiras pessoas que ficam sabendo? Primeiro, Familiares diretos. familiares diretos. Pai e mãe. Segundo, o que vocês acham? Fica sabendo? Pai e mãe? Vizinhos? Primeiro, pais e mães. Pais e mãe. Segundo, Filhos? cônjuge, Cônjuge. marido e esposa. E terceiro, Os filhos. o corretor de seguros. Isso nos Estados Unidos Exato, e no Canadá. Exatamente. O corretor de seguros. Porque lá a cultura lá é muito forte nesse Completamente sentido, né? diferente. Você tem alguém... Por isso que na Prudential nós somos chamados de life planners. Porque a gente está pensando numa vida. Numa jornada. É um planejamento de vida. Não é algo para você fazer hoje e daqui a 3 meses você cancelar. É uma jornada. Tá? É um guarda-chuva para todos os degraus. Então, o primeiro diferencial, ele tem alguém para quem ligar. E ele vai ter alguém para acompanhá-lo durante o processo. Ligou para você. E aí? Qual o processo que ele vai seguir e quais os benefícios que ele vai ter ao longo dessa doença? Isso vai variar de doença para doença, de situação para situação. Mas eu vou estar do lado dessa pessoa, tá? Para orientar ela sobre documentação que ela precisa providenciar, junto ao hospital, às vezes junto à delegacia, IML, todo esse suporte a gente dá para a pessoa, tá? Para que ela tenha aquela tranquilidade de que, opa, tem alguém me ajudando a resolver isso aqui. A partir do momento que a gente organiza essa parte documental, eu vou interceder por essa pessoa junto à seguradora. Hoje a gente tem um setor específico para pagamento de benefício. E o que a gente escuta o tempo todo, e eu posso dizer porque eu escuto isso o tempo todo, nós existimos para pagar benefício. Nós estamos aqui para pagar, para devolver para a sociedade. Então,
o benefício. Porque tem algumas Isso é seguradoras que interessante. vai tentar procurar o que for necessário para poder não pagar, né? Sim. Não, você faltou a vírgula aqui, não vai poder. Você tava sem tênis. Morreu sem tênis, não teve vai jeito. dar. Não vai pagar, Não não. vai dar. A Prudente é diferente. Por quê? Na Prudential não é fácil de entrar. A análise de risco para você entrar, ela é rigorosa, tá? Não é de fato qualquer um que pode ser cliente. Você tem que ter saúde. O que compra seguro de vida, a gente não é dinheiro. Eu tenho pessoas aqui em Barbacena com muito dinheiro que estariam Mas sem dispostas a saúde. pagar 10, 15 mil reais no seguro. Rafael, pelo amor de Deus, precisa de um seguro. E eu tenho que falar para essa pessoa, é a coisa mais difícil que tem, gente. Você, Falar eu pra não esse cara, posso te não atender." tem como. Não dá. Eu fiz de tudo. Fiz de tudo para tentar aprovar, mas não consegue. Por causa dessa análise causa bem. da saúde. Saúde, né? Mas por que isso é bom para vocês? Uma vez que você foi aprovado, ela congela teu risco. Pode Ela já acontecer te o que comprou. for pra frente e aí você tá coberto. E é por isso que, nesse momento que eu te falei aqui mais cedo, falei assim, ó, volta daqui a pouco que agora eu tô bem. Aham. E talvez esse daqui a pouco pode ser tarde também. Pode ser né? tarde demais. Aconteceu comigo. Esse daqui a pouco pode ser tarde demais e pode ser muito mais rápido do que a gente imagina. Eu tava visitando um mecânico em Belo Horizonte, bem lá atrás, no início da minha jornada. Visitei ele na primeira visita, visitei na segunda, apresentei para ele toda a curadoria que eu fiz, um olhar 360 graus sobre a vida dele, ficou muito surpreso, gostou muito, preencheu a proposta. Só que aí ele era um cara de tomada de decisão um pouco mais lenta. Então a gente, ok, eu não fico ali, né? Pressionando. Não, de forma nenhuma. Você tem o seu tempo, mas você precisa entender as implicações do seu tempo, Certo. tá? Ok, ele disse, eu preciso pensar mais uma semana, conversar melhor com a minha esposa. Tudo bem. Volte aqui semana que vem. Voltei na semana que vem. Fulano, vamos lá, só preciso aqui finalizar alguns detalhes, enfim. Ele, vamos, eu só queria aumentar aqui um pouquinho determinada cobertura, mexer um pouquinho. Aí a mulher dele passou do lado, ela trabalhava com ele, ela passou do lado, assim. E ela falou assim, ô fulano, não esquece de falar pra ele do zumbido, não. Arreu. Uai. Que zumbido, fulano? Ele, não, é que eu fui no neurologista essa semana, ele me mandou fazer ressonância, um monte de exame, que eu tô com um zumbido no ouvido, eu vou ter que investigar. Falei, cara, Você tinha que ter me falado disso. você tinha que ter me falado e agora a gente vai precisar dar uma pausa aqui. Pra fazer. Se você tá investigando isso e se é algo sério, e ele me explicou, o neurologista estava preocupado e tudo mais, falei, então vamos esperar. Moral da história, ele não pôde ser cliente por uma semana. Por uma semana ele não pôde ser cliente. Graças a Deus, Depois conseguiu. depois conseguiu identificar, depois conseguiu tá. ver o que ele tinha e tudo mais. Aí ficamos num prazo pra ele fazer o seguro, mas acabou que ele não fez o seguro, mesmo tomando esse susto. Ele, inclusive, às vezes eu levo meu carro lá pra fazer alguma manutenção com ele, mas ele não fechou. Era só um parafuso e apertar. Era o parafuso no meu ouvido. Já resolvi. E é um cara mais não. que ele acabou virando um cara próximo meu. A gente conversa, a gente troca uma ideia, mas ele entra na terceira categoria de cliente. Que não vê a necessidade de. Não consegue entender. Não consegue entender a necessidade. No final das contas, depois ele pensou um pouquinho e falou: não, cara, eu não preciso disso não, porque eu corro e eu me exercito muito bem e não vai acontecer comigo. Tem isso também, né? Essa Interessante. pessoa que, Sim. por praticar alguma coisa, algum exercício, ser um esportista, Acho que tá imune. Tá imune, né? E aí, Marcelo, eu chego num ponto muito, muito crucial do meu trabalho. É o ponto onde eu preciso entender. Não é o momento dessa pessoa. E tá tudo bem. Ele não é obrigado a fazer. E eu tenho que tratar aquilo com naturalidade. Embora eu lamente muito. Porque eu sei a diferença que aquilo pode fazer na vida de uma pessoa. Porque eu já vi a diferença disso na vida de alguém que recebeu. E desses dois clientes aí, finais aí, você falou que um é capacidade cognitiva, ou seja, a pessoa não consegue compreender realmente, e o outro, a parte financeira, ele tá priorizando outra área, e essa agora não é o momento dela poder fazer aquisição. Qual é mais fácil de você fechar? Qual dos dois? Qual que você acha que é mais ali rápido? Plausível, né? Mais rápido de você poder, esse aqui vai fechar mais rápido que esse aqui. Não, esse que não tem capacidade cognitiva, eu tenho um PDF que eu mando pra ele, se ele ler, ele consegue entender. Sim. Como é que funciona? Olha, por ser professor, eu fico muito tentado a ensinar esse
da capacidade cognitiva a entender. Eu acho muito bacana também essa Isso parte. me apaixona muito de sentar, explicar, mas o tempo não permite a gente fazer isso, tá? É uma atividade muito intensa. Então, esse me dá uma vontade de gastar mais tempo com ele, porém, aquele que já tem um planejamento, ele não tá fazendo porque ele tá pensando em outra coisa. Ele tá colocando o dinheiro dele em outro lugar. Ele já tem o feeling de planejamento. Ele já tem ali, o drive dele já tá direcionado para planejar. Então é mais fácil acompanhar essa pessoa e trazer uma solução mais adequada para ele, eu diria. Legal, Tá. legal. Então, a segunda opção. É. Show de bola. É. Beleza. Vamos lá. Agora o seguinte. Então, essa questão do seguro dos bens, que a gente fez essa pergunta inicial aí. Então, quando a pessoa ela entra numa doença, ou talvez até mesmo numa morte, etc., o seguro ele faz a cobertura em cima do fechamento que você vai planejar para essa pessoa. Então, às vezes a pessoa ela tem um patrimônio X e você faz uma análise técnica minuciosa em cima do patrimônio com a intenção de fechar um seguro propriamente para poder proteger esse patrimônio específico, Exatamente, né? é. Explica um pouquinho melhor sobre Então, isso. vamos pegar o patrimônio dessa pessoa, a gente pode abordar de várias formas, tá legal? Mas o que eu não quero? Eu não quero que ele perca tudo por conta de um sinistro, de um imprevisto. Então, dentro da capacidade financeira dessa pessoa, nós vamos adequar essa apólice ao patrimônio dele. Então, por exemplo, quantos meses essa pessoa precisa de uma reserva para ela poder ficar bem Em caso de doença. em caso de doença? De quanto essa pessoa precisa para pagar um inventário? O inventário dela fica em torno de quanto? Mesmo o Brasil tendo uma das menores taxas do mundo para esse tipo de imposto, o imposto é altíssimo. Inventário? Ah, tá. O Brasil, para esse tipo de imposto, é Ainda uma das baixo? menores do mundo. Mas o é Brasil. caro. É caro, né? Não, isso foi algo que me chamou muita atenção, foi a questão do inventário. Sim. Aí pode explanar, porque eu acho que a gente tem... Hoje, pra estar morto, basta estar vivo, né? Pra morrer, basta estar morto. Ó, pra poder... Ó, a garra. Aí. Não esquece essa Essa madeira. foi Vou falar de A Gisele vai vir, dilexia. Pra morrer, basta estar vivo. Mas quando você me apresentou, algo que me chamou muita atenção foi a questão mesmo do inventário. Isso é muito legal. Vai explicar, porque é o seguinte, porque só pra uma pessoa hoje, por exemplo, ela tem um patrimônio lá de 1 milhão, 2 milhões. Se ela não tem nenhum recurso, mesmo que ela tenha, mas na hora que ela morre, trava tudo no banco. Ela não consegue pagar ITCMD, pagar advogado, pagar cartório, porque aquele dinheiro fica Tá bloqueado. bloqueado lá. Aí ela tem lá talvez 100 mil, 200 mil lá no banco, mas ela não pode pegar porque tá bloqueado. Como é que o seguro aí da Prudente vai resolver dar segurança para a pessoa quando passar uma situação dessa? Aí que é lindo, porque é o dinheiro mais barato que você tem hoje, tá? O dinheiro mais barato é o dinheiro do seguro. Que não tem imposto, né? Exatamente. Por quê? Você transforma os seus herdeiros em beneficiários. E o seguro, por ser um benefício social, ele não vai entrar no inventário. Ele não vai entrar em partilha. O benefício, a indenização, vai direto para quem você definir. Igual você, quando você fechou comigo, você colocou lá os beneficiários do seu seguro. Isso. Tá? Aquele valor vai para eles, inalienável, direto, sem passar por imposto de renda e inventário. E aí, com esse dinheiro, pode fazer... Você quita o inventário. Tá? Marcelo morreu. Quanto tempo que a família lá recebe esse valor pra poder resolver os pepininhos que eles têm que resolver? 3 dias. Excelente. Hoje é o nosso timing de pagamento. A E partir se do tiver um recebimento corretor dos eficiente? documentos. Se tiver um corretor exatamente. eficiente. Existem Vai lá. profissionais, né? Eu tenho que falar de mim e procurar sempre melhorar. Porque eu ainda tenho muito pra melhorar. A gente sempre quer Mas crescer. mesmo assim, ó, mas é muito rápido porque é o seguinte. Vamos falar de ITCMD, o imposto. Isso. Até 90 dias, a pessoa tem um desconto da secretaria. Então, mesmo que demore 7 dias, 15 dias, mas ainda tem um desconto. Tem um pra desconto, pessoa pra pessoa fazer aproveitar. ITCMD. Então vale Senão muito a aumenta pena. depois, Não né? aumenta, vai. Acho que eu não vou saber qual que é o percentual de desconto, mas é assim, é considerável o desconto que tem se você fizer dentro de 90 dias o inventário. Então acho que isso foi que me chama muita atenção. A questão de eu não ter o dinheiro travado no banco, porque trava mesmo. Bravo. E tanto que uma coisa que muita gente faz que é errado, você me disse, que é o seguinte: Isso. a pessoa tem a senha, tem o cartão e vai lá no banco e saca. Mas não pode. Não pode, né? não pode, não. A Receita vai pegar isso. É federal, não pode. Não pode. Tá? Então fica bloqueado. Então, cara, é lindo.
Porque a pessoa faltou e você tem ali os seus dependentes, a sua esposa. Pensando nesse caso, famílias, né? Você tá dando ao seu esposo o direito de chorar a sua perda. Porque as provisões você já cuidou. Deixou, né? Ou do seu marido de chorar a sua perda. Quitou o inventário, tem acesso ao patrimônio, Pronto. tranquilo. Assim, vai ter a ausência da pessoa, mas a parte financeira e os imóveis não foi dilapidado. Que muita gente hoje, né, Ronaldo, a gente vê isso. A pessoa precisa vender alguma coisa para poder fazer o inventário, para poder desbloquear a vida. Agora me falem vocês que são desse mercado. Quem vende pra pagar inventário? Vende bem ou vende mal? Mal. Vende mal. Vende mal. Precisa ser rápido, né? Não pode- Exatamente. Então tem que vender a título de oportunidade mesmo. Por que isso acontece? Vocês já ouviram falar no termo morte financeira? Não. Aconteceu Explica pra uma nós. morte financeira na vida da pessoa. Ela parou de produzir e começou a gerar despesas. Tá? A morte financeira é quando aquela pessoa não tá mais ali ou ela não tem mais condição Só de trabalhar. de prover, mas o custo do dia a dia continua acontecendo. E o que acontece? Isso só aumenta. É. Diferente da dor emocional. A dor emocional, ela começa muito intensa. Mas com o tempo, eu costumava até dizer isso nos velórios que eu participava. Nos velórios que eu participava. Ele vai, Eu já participei, ele vai no funeral. Muito. Não, você tá... Ah, não, já. você fala de cliente. Não, celebrei não, mas eu já celebrei velórios. Eu já fiz. Tá. Ah, quando você era da comunidade lá. Exatamente, Certo, né? certo. E eu sempre dizia que é o seguinte: existe um momento em que a sua dor ela vai germinar e vai nascer uma árvore de gratidão no local. Porque a dor emocional ela começa muito intensa, mas ela tende a diminuir com o tempo. Uhum. E aquilo vai se tornando gratidão, saudade. A dor financeira ela só aumenta. Vai A virando uma dor bola, né? da falta de um planejamento ela só aumenta. Porque as contas vão chegando, as contas vão chegando. Eu já tive Nossa, casos, é gente, verdade, faz muito sentido. de participar de um velório, tá? E tá todo mundo ali, tal, tapa nas costas, vai lá, Se precisar. precisar de mim, fala comigo, né? Se precisar, né? Isso aí, eu falo por experiência própria. Isso dura 3 semanas. 3 semanas. O pessoal ajuda, o pessoal manda alguma coisa. Deu 3 semanas. Acabou, né? Meu amigo, é você e Deus. Tá? É. Aí a pessoa tem que correr atrás. E se tiver uns filhos de menor de idade pra cuidar, aí que o trem. Fica mais complicado ainda. E se tiver um patrimônio, fica bloqueado. Marília Mendonça, por exemplo. Tá? Do A avião, cantora. né? Aquela cantora. Os bens dela estão nesse trâmite de inventário. Já tem mais de 2 É, anos. que ela morreu. Exatamente. dependendo do espaço de tempo também, o juiz ele libera algum bem ali pra vender, ela vende, mas é muito tempo, né? Exatamente. Demora demais, porque a né? ideia é o quê? A ideia do inventário é você avaliar o que a pessoa tem, o que ela não tem, se ela tem dívida, se ela não tem, liquidar tudo aquilo pra resolver. Isso. Pra deixar tudo limpo, tá? Então o seguro te dá essa liquidez. Porque a liquidez é imediata. Até porque, quanto tempo você falou que ela morreu? É uns 2 anos, eu acho. Tem Se ela tem mais. uma tem mais, fazenda, tem uma mansão, tem custo de condomínio, custo de Quem caseiro. tá pagando isso? Então, ou seja, e aí, como é que tá rodando essa família? Não sei. Se o dinheiro tá tudo É. bloqueado até hoje. É. Agora, Então, os custos continuam Continua. a mesma Não coisa. para. As contas não param Não de um dia param. pro outro. Não, Não param. Esse pensamento é o pensamento que o brasileiro precisa desenvolver em massa. Que nós precisamos desenvolver, de tratar seguro, igual a gente paga internet, como gasto, né? celular, Ah, tá. CEMIG, né? Conta de energia, Faz parte pagar o do- seguro. Ah, tá, Faz parte. entendi. Não como Não, gasto. por exemplo, o brasileiro já vê como carro, né? O carro, por exemplo. Por exemplo, eu tenho carro, você paga o seguro. A gente vê que é necessário. Mas pra vida, muita gente não tem essa Pois cultura, é, né? Exato. Você tem um carro. Você tem seguro do seu carro? Tenho. Tem. Se você não fosse meu cliente, tá? Pensa que você não Sim. é meu cliente. Aí você bate seu carro. Deu perda total. Você vai receber 100% do valor do seu carro, não vai? Só que Mas se eu quebrar minha perna, alguma coisa, já era. você recebeu o quê se você perdesse a perna? Nada. Nada. Graças a Deus, hoje você já é meu Hoje eu cliente, tô- você hoje- tá já tranquilo. Mas você o carro ia estar dentro da garagem. o carro ia estar Mas, brincadeira. mas é interessante. É o seguinte, o brasileiro, ele costuma... Vende o carro pra fazer a prótese. É. Né? Mas o brasileiro, ele tá mais preocupado com o bem material. Não é mais preocupado. A cultura é do bem material, mas não da vida ou... Porque... Não é Porque verdade? é difícil de conseguir, Marcelo. Até biblicamente falando, o ser humano acha que vai viver eternamente. É, tem no coração isso. Ele tem isso no coração, Uhum, que ele vai viver eternamente. Então ele não pensa, Não eu vou se morrer preocupa. amanhã, ou semana Exato. que vem, daqui a um ano. É. Ele não foi feito pra morrer. Não foi Não feito foi pra morrer, feito, foi né? criado pra viver eternamente. Engraçado, e a gente pensa no carro mesmo. Não, se bater alguma coisa no carro tá seguro. Pelo menos Mas as sei pra pessoas dentro conseguir. do carro... não tem nada. Não Interessante. tem pra conseguir, não. Eu batalhei muito
pra conseguir esse carro, eu não posso sair da concessionária sem ele. Aí o cara protege o fruto e não protege a árvore. Eu lembro que você falou assim. Concordo. Tá? Ele é quem gera riqueza. E aí, isso gera um impacto social muito grande. Porque essa pessoa que não tinha um seguro, que não tinha como se manter, ela começa a gerar custo para quem tá em volta. Ela começa a gerar custo para a sociedade. Ela vai para esses sistemas de assistência da prefeitura, do governo. E isso vai embolando a máquina. Isso é verdade. Mas se ela tem um seguro, ela tá tranquila. Ela estabelece a vida dela, ela gira a economia, porque ela tem dinheiro para gastar, ela tem liquidez imediata, ela estuda os filhos, ela coloca os filhos numa boa escola, enfim, a coisa anda. É verdade. Mas uma pergunta para vocês, a gente tá falando muito de família, Sim. tá? E quem não tem dependente, precisa de seguro? O que vocês acham? Pensando a nível saúde, a nível vida, Vida. com certeza. Meus pais morreram, não tem filho, não tem cônjuge. Pô, Mas é difícil você conseguir conscientizar esse cara, não? Não, eu quero saber sua Não, opinião. Como é que você deve conscientiza um cara ser- desse? O cara não tem cachorro. Ó, o cara não tem dívida. O cara não tem Um cachorro. passarinho pra dar água. É. O pai talvez a mãe já faleceu. Não tem filho. Eu penso que ela fazer seguro. Como é que você consiga? Cara, Só se for a nível saúde. é, você não tem nenhum dependente, mas você tá disposto a se tornar o dependente de alguém? Não. Eu faço um seguro. Lá nos Estados Unidos, tá? Que é uma cultura de seguro muito mais desenvolvida. O cara sai de casa com 18 anos. 18 anos, vai embora. Até porque a pessoa precisa juntar dinheiro para aposentadoria, que o sistema lá é um pouco diferente. O que ele faz? Ele não acumulou riqueza ainda. Então ele faz uma perspectiva do que ele pretende acumular, do que ele vai ter, do que ele vai fazer, e ele faz um seguro em cima daquilo. Porque se ele não conseguir chegar lá, se ele não conseguir trabalhar, se ele não conseguir produzir essa renda, ele já tem aquilo ali através do seguro. Então, o seguro é seu anjo da guarda. Outro dia aqui em Barbacena, eu fui fazer uma reunião. Uma cliente, até vou encontrar com ela amanhã. E ela falou pra mim assim: Rafael, vamos encontrar aqui no centro? Eu falei, vamos. Perguntei pra ela, onde você quer encontrar? Ela falou, no Papo de Anjo. Eu falei, é o melhor lugar pra gente encontrar, porque o nosso papo vai ser de anjo. Porque você vai conhecer um anjo da guarda na sua vida, pros piores momentos. Porque é isso que o seguro faz, cara. Entendeu? Fala a verdade. Muito bom, cara. Essa foi muito boa, né? Essa foi boa. Eu adorei isso, cara, porque eu sou o rei das piadas sem graça. Tá? Então, assim, Essa foi boa. paciência, mas eu adoro fazer essas coisas. Porque, cara, funciona como um anjo da guarda. Você espelha o seu patrimônio, se você já tem. Então, você faz um espelhamento. Tem 30 milhões de patrimônio. Então, vamos espelhar o seu seguro nesse patrimônio para a gente garantir a transferência desses bens para os seus familiares. Eu não adquiri ainda determinado patrimônio, eu estou começando a minha vida, mas eu quero ter isso, isso e isso, eu preciso proteger isso e aquilo outro. A gente espelha nos seus sonhos, nos seus objetivos, os degraus da caminhada que eu te falei. E aí a gente protege a pessoa 360 graus. E aí nós vamos olhar, durante as fases da vida, talvez você precisa mais, talvez você precisa menos, talvez você precise de um seguro temporário, talvez você vai precisar de um seguro vitalício. Isso é o seu consultor que vai trabalhar junto com você. Show de bola, show de bola. Tá. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, cara, no dia que a gente conversou, é que as pessoas normalmente elas pensam que o seguro é um gasto. Uhum. Porém, no entanto, o formato de trabalho da Prudente é um pouco diferente. Porque ele também pode funcionar como um investimento a longo prazo. Não morri, não tive doença, perdi meu dinheiro, fiquei lá 10 anos pagando a Prudente, cara. E aí? Que eu lembro que você me falou sobre esse assunto. Sim. Isso me chamou muita atenção. O que acontece? Poxa, eu fiz um plano com você de 15 anos. Uhum. Não morri e também Não adoeci. não adoeci. Poxa, e Foi tudo agora? pra E aí? Prudente. Poxa, eu paguei 15 anos pra Prudente. Eu tenho algum recurso? Como é que funciona? Bacana, isso é bem legal você ter perguntado. Vamos começar aqui explicando para vocês dois tipos de seguros. Seguro temporário e seguro vitalício. Qual é a diferença? O temporário você aluga. O vitalício você compra, Uhum. tá? Naturalmente, o aluguel vai ser muito mais barato do que a compra desse seguro. O temporário, por que ele é temporário? Ele é para despesas e necessidades temporárias. Um exemplo, eu tenho um seguro temporário de 20 anos. Rafael, por que temporário e por que 20 anos? Essa apólice específica que eu tenho, tá? Uma delas. Educação dos meus filhos. Em 20 anos, eles já vão estar formados, eles já vão ter cumprido todo aquele ciclo. Eu não vou precisar mais de um seguro educacional. Não precisa ser. Mas se antes disso, se eu não tô mais aqui para gerar renda,
O seguro tá ali. Então é um E seguro cobre. temporário para despesas temporárias. O seguro vitalício é um seguro direcionado a despesas vitalícias. O que é uma despesa vitalícia de alguém? Inventário. Você não foge, né? Você não foge dela, tá? E ele pode se tornar uma ferramenta muito interessante para você adquirir patrimônio para sua família. Por quê? Se o seguro é vitalício, em algum momento significa que você vai parar de pagar ele. Você vai comprar, sem juros, uma apólice de seguro de R$1 milhão. O que significa? Você vai pagar por 10 anos. Depois de 10 anos, você não vai precisar pagar mais nada. E você vai ter se garantir o resto da sua vida. Vai ter uma indenização de R$1 milhão pro resto da sua vida. Aí Não você só a indenização, como também pode sacar se quiser. Você pode, sim, sacar uma reserva técnica. Não é investimento, tá? Não é investimento, é um valor corrigido que a Prudential tem, tá? Não só a Prudential, outras empresas também têm esse produto, tá? Não é um produto exclusivo da Prudential, que ele forma uma reserva técnica. Que aí, a partir de um período, você tem a opção de receber de volta uma parte do que você pagou, corrigido. Por que esse seguro vitalício é um seguro interessante? Por que isso pode ser uma solução muito interessante? Porque ele é um seguro completo, ô Ronaldo. Ele serve, olha que legal. Faleceu. Família. Inventário. Transferência de bens. Tá lá. Você não faleceu. Ali, o seu seguro tá quitado. Ali você tem uma reserva. Tá quebrado. Tá passando aperto. Não tem crédito. Você tá... Os degraus da vida, né? Isso. Você tem que pagar uma cirurgia pro seu pai. Você tem lá uma reserva de emergência que você pode pegar ela e resolver a sua vida. E dar uma fluência para algum problema muito grave que você está passando. Então isso é muito interessante. Por isso que ele é um seguro 360 graus. É uma ferramenta fantástica. Suponhamos que alguém precisa pegar essa reserva, né? Mas ela não quer deixar de ser cliente. Ela pode continuar sendo cliente. Ela precisa, acontecer um problema lá, tem uns 80 mil. Ele consegue pegar e continuar sendo cliente, pagar algum outro apólice, algum outro seguro, assim, esse de locação, de aluguel? A gente tem um produto muito interessante, chamado Vida e Saúde. É um produto novo. A gente hoje está com cerca de 8 mil apólices no Brasil com esse produto, que ele te dá esse benefício. Além dele te dar uma cobertura de doenças graves vitalícia, você pode sim lançar a mão de parte desse recurso, dessa reserva técnica. Se você for diagnosticado em alguma doença grave, você pode resgatar parte desse valor para você tratar a doença, você fazer um tratamento, você pagar um tratamento mais especializado, tá? Mas você pode fazer isso. Você falou agora. Descobri que o meu pai tá com problema, mas ele não é seguro, só eu. Mas eu não tenho dinheiro, tô quebrado. Quero pegar lá uma parte. Eu posso pegar esse dinheiro, cuidar do meu pai e continuar sendo cliente da Prudential? Pode, você pode sim. Você pode resgatar esse dinheiro, essa cobertura ela se extingue. Aí eu vou ter que fazer uma outra. Você pode continuar com as outras coberturas que você tinha. Que eu já comprei. Aí depende do seu consultor. Entendeu? Por exemplo, a gente pode fazer um planejamento. Se você precisou resgatar essa cobertura, ela acaba. A partir do momento que você resgata esse valor, ela acaba. Ela finaliza. Mas as outras que você tem, elas não acabam. Mas aí eu posso fazer um outro plano para daqui a 10, 20 anos. Pode fazer outro para daqui a 10, 20. Depende da saúde. Vai depender da saúde. Exatamente. 10, 20 anos atrás é diferente da de hoje. Então é um produto muito assim, ele é muito plus. Personalizado também, muito personalizado. Ele se adequa à sua necessidade. Eu já vi pessoas que tiveram mesmo eles salvaram a vida financeira deles numa necessidade muito extrema porque eles lançaram mão desse valor. E ajudou muito eles, tá? Foi muito bom para eles. Mas não é um investimento, tá? É um valor que você tem ali à sua disposição, muito bom, tá? Mas eu não gosto de falar investimento, por quê? Muitas vezes esse valor foi vendido como se fosse um investimento, como se fosse uma previdência privada. Tipo assim, olha, gente, isso aqui é melhor do que qualquer outro investimento. E não é isso. Seguro é bom porque ele te protege. O seguro é bom porque ele te dá capital segurado no momento que você mais precisa. Isso é o bom do seguro. Tá? Essa reserva técnica é um efeito colateral positivo. Tá lá, tá à sua disposição. Te tira Mas dependendo da situação da pessoa, o que ela tem, né? Se o cara tá quebrado, por exemplo... Salva ele. E qual o percentual dessa reserva técnica? Varia com o tempo.
Daí é personalizado. Porque Ela é já feito pagou todo o plano dela vitalício. Pagou, já é dela. Qual, é dela. qual É percentual? um cálculo atuarial, ô Ronaldo. Então varia. Para você pode ser um valor, o Marcelo pode ser outro. Isso é tão legal na Prudential que no momento que você contrata as suas coberturas, já vem tudo ali na sua apólice. Você sabe exatamente quanto você vai ter todo ano, você sabe exatamente qual o valor quando você quitar, você vai ver a correção do seu capital segurado. Então, é uma empresa que traz muita clareza para o cliente. Você não fica assim... Não tem letras miúdas, Não, né, Rafael? não tem letras miúdas. Quanto será que vai ser? Ah, meu Deus, vou ter uma surpresa. Não, tá tudo ali. Se você leu o que tá ali e se o seu consultor te explicou, você vai ver quinta-feira. Quinta-feira eu vou entregar a sua apólice. Sim. Você vai ver o que eu vou te explicar. Vou te mostrar todos os detalhes da sua apólice para você ficar seguro. Saber o que você tem e o que você não tem. Então isso aí é um cálculo atuarial. Cada cliente tem o seu. Show de bola, show de bola. Agora o seguinte, por que eu contrataria o Rafael e não que eu vou lá no meu banco que eu já tenho 100 anos, 100 anos não é muito exagero, tem 10 anos de conta lá no meu banco. E qual que é a diferença entre o meu banco e o Rafael? Vamos lá. E a Prudential, né? Claro. Eu gosto de falar muito do meu trabalho. Sim. Porque o meu trabalho é o meu diferencial. E junto com uma marca tão referenciada, isso fica muito mais forte. Legal. Tá? Se você quer fazer um implante dentário, você faz isso com o protético que elabora ali as dentaduras? Não. Se você quer fazer uma cirurgia no joelho, você faz isso com um podólogo? Não. Você quer fazer um seguro? Que você quer ter a certeza que você vai receber. Que você quer ter a certeza que a sua família vai ter aquela garantia. Você vai fazer ele com quem? Com um consultor especializado, gabaritado, para calcular aquilo para você? Ou com alguém que está querendo bater a meta do mês em cima de você? Quantidade de seguro. Infelizmente, não são todos. Mas infelizmente o mercado tem dessas coisas. Até porque o suporte, quando você separar para analisar, o meu suporte não vai ser com quem eu comprei lá no Itaú. Vai ser no 0800, cada dia eu vou falar com um. Sim. Agora, se eu comprar direto com o Rafael vai me dar o suporte ao longo da vida. Especializado. Essa é a principal diferença. Mas aí vamos lá. E tem um chunk ainda que eu ainda não falei. Então fala. Fica à vontade. Artigo 769 do Código Civil Brasileiro. O que o artigo 769 do Código Civil Brasileiro diz? Havendo agravamento de risco, o segurado ele é obrigado a comunicar à seguradora imediatamente que saiba desse agravamento de risco. Por exemplo, seguros tradicionais, seguros de banco, seguros tradicionais que a gente tem acesso no dia a dia. Eles são regidos pelo artigo 769 do Código Civil. Então funciona assim, gente. Você fez um seguro na empresa tal que é regida pelo Código Civil, ô Marcelo. E aí, ano que vem, o Marcelo ficou diabético. Você tem que avisar. Você tem que mandar uma cartinha lá pra empresa e dizer, olha, fiquei diabético, tô tomando agora insulina, tal. Mas se eu fizer isso, ela fala assim, o seguro era 100, ela passa pra 1.000. Exatamente. Exatamente. Mas é o que acontece. Você pode ter uma sobretaxa no seu seguro. É lógico que vai ter. Ou você pode receber no final de um ano. Por quê? Os seguros são renovados anualmente. Falou assim, não queremos mais ser como cliente, não. Não queremos mais, tá? O artigo 769 é obrigatório ele constar em todas as condições gerais de todos os seguros. E ele consta nas condições gerais, inclusive da Prudential. Mas consta lá que ela não levará a informação de agravamento de risco. Mas eu tenho que avisar. Em conta. Pra quê? Pra aumentar o seu seguro. Calma aí. Pra aumentar o seu seguro, pra cancelar o seu seguro ou te negar um benefício. Ou seja, mesmo que você avise, ela não vai usar essa informação de agravamento de risco para cancelar ou para aumentar o seu seguro. É o congelamento do risco. E isso é da Prudential ou realmente é o mercado de seguros? Isso é do mercado de seguros internacional. Tá? Se eu não me engano, esse artigo... Eu vou falar uma data aqui, mas eu estou inseguro, eu não vou falar para não correr o risco de errar. Mas esse artigo é obrigatório, ele está na condição geral, mas isso vem de fora. Tanto que eu tenho um amigo nos Estados Unidos, Daniel Souza, ele é dono de uma corretora de seguros gigante lá nos Estados Unidos. A gente é muito próximo, a gente conversa, troca ideias sobre como funciona o mercado. E eu gosto de entender também como é o mercado lá. Trazer novidades para cá. Com certeza. E aí, quando eu contei para ele do artigo 769, ele só não falou um palavrão porque ele é um cara muito polido. Um cara muito culto e um cara muito correto. E ele ficou embasbacado. Ele falou, Rafael, não acredito que funciona assim. Porque isso não é justo. Na hora que eu mais preciso. Na hora que você mais precisa, você sai. Vai acontecer uma análise póstuma da sua vida. Ou seja, vamos imaginar, eu tenho vou fazer 38 anos amanhã, inclusive. Fiz minha apólice de seguros. Aí,
Ano que vem, fiquei diabético. Não avisei. Com 50 anos eu morri. Não avisei. Minha esposa vai lá na porta do banco. Ó, meu marido tem uma apólice. Não. Nós vamos ter que fazer uma análise da vida dele. E aí vão descobrir que lá com 39 eu comprava insulina no cartão de crédito e eu tinha esse problema, meu prontuário médico. E aí ela vai negar. Não vou dizer que não pague. Não vou dizer que não vai pagar. Mas provavelmente vai dar muito trabalho. Eu vi isso, gente. Não é papo de vendedor, não. A esposa de um amigo meu, eu soube que ele faleceu, ele teve um AVC. E assim que eu soube, eu fui visitá-lo. Sentei com ela, conversando, ela me contando um momento muito difícil, como que aconteceu. Ele deu um AVC na sala da casa, foi muito trágico. Sim. E ela me contando que ela estava recebendo a visita de uma pessoa fazendo uma sindicância de um grande banco, tá? Pra averiguar. Pra averiguar se ele tinha mesmo aquele problema, se ele não tinha omitido, porque eles não queriam pagar a apólice dele. Deve que era alto, né? Aí, coitada, ela tava sofrendo precisando da liquidez. Já tinha dor emocional, ainda tinha dor dessa situação. Quanto tempo você acha que o cara tinha falecido já? 2 meses. E ela ainda tava sendo investigada. Rapaz. Tá? Então, isso torna, às vezes, o mercado difícil, porque as pessoas criam uma barreira. Eu já visitei várias pessoas que falam, não, seguro não paga. Não, pior que é verdade. Não, a gente paga, chega na hora, eles vão botar muito empecilho e tudo mais por conta disso. Mas falar nisso, quantos seguros você já entregou? Você, Rafael? Nós, lá na nossa agência, sempre que tem uma... A gente chama de... Fica à vontade de tomar o sol aqui. Sempre que tem um pagamento de benefício, só vai lá, foi assim, foi assado, conta a história da pessoa, mostra como que foi, explica, e a gente acaba interagindo com aquilo, tá? Eu já participei do pagamento de vários, porque eu tô lá perto, tá legal? Agora, eu ir lá na viúva entregar o meu cliente, ainda não tive essa oportunidade. Tomara que não. Tem, tá. né? Tem um ano, né? Um ano. Se ele falasse que fosse 10, eu ia falar, pode ir embora, que eu vou te contratar, não. Esse cara. Contratar o cara, já veio o trem pra mim, eu já ia falar com ele. O que eu vejo, vou falar pra vocês. Quem vai, quando o cara conta, o brilho no olho, e aquela sensação de ter feito um bem pra alguém, maravilhoso. Não, faz É sentido. muito legal. É um consolo em meio a um caos. Agora, por que as pessoas recebem em 3 dias? Por que é rápido? Por que a empresa existe para pagar esse benefício? Porque ela acredita na boa fé. Eu sempre falo para os meus clientes: fulano, você quer receber isso aqui mesmo? Se algum dia você precisar, quero. Então eu preciso de uma coisa de você. Você tem que falar a verdade para mim. Porque se você não me falar a verdade, eu vou confiar em você e vou colocar isso aqui. Mas também tem o exame de sangue também. Tem, os exames, exatamente. E se a pessoa mente, descobre. é má fé. E vai descobrir. Vai descobrir. Tá? E aí, quando a gente vê, por exemplo, negou benefício tal, não pagou tal, pode investigar. Tem alguma situação complicada por trás. Então, a verdade, ela é muito importante. Eu sento com vocês, eu vou te falar. Cara, câncer estágio 1 não invasivo. Não é coberto. Tá claro. Tá lá, eu mostro. Eu não te mostrei? Mostrou. Não abri o iPad pra você e te mostrei? Sim. Tá lá. Eu tenho que falar tudo, toda a verdade pra você. Mas se você tem lá um nódulo no rim, mesmo que o médico falou que tá ali, que é de nascença, não tem problema, você fala, esse não tem problema não, pra que eu vou falar isso? Cara, você tem que falar. Porque se amanhã ou depois você dá um problema no rim, e aquele negócio tá lá, e aí? Você vai ter muito mais trabalho pra receber, ou às vezes nem vai receber. Porque pode ser interpretado como má fé. Então a verdade é um negócio crucial disso aqui. Tá? Crucial. Eu sempre falo para meus clientes, para eu ter a dor e a alegria, né, de te pagar um benefício, você tem que falar a verdade para mim. Porque isso aqui pode mudar a vida de alguém. Faz muito sentido. Deixa eu fazer uma pergunta. O Ronaldo perguntou aqui sobre por que contratar o Rafael da Prudente, ou a Prudente e não o banco. Mas suponhamos que eu vou lá, procuro o Rafael falece, Rafael morre, o Rafael sai da Prudente. Como é que eu fico? Tá. Uma boa pergunta. Ótima pergunta. Recentemente, eu fiz uma viagem de férias. Você recebeu no seu WhatsApp uma mensagem. Você mandou Você lembra quem tava lá? Você me mandou, Rafael, eu não vou lembrar. Eu vou falar pra você. Querido cliente, estarei fora, tal e tal dia. Havendo necessidade administrativa, por favor, entre em contato com a minha assistente Isabela.
Foi minha Isabela assistente. Isso. E embaixo... Ciro Frank que você mandou. Exatamente. 11 de abril. Você vai ter um backup. Se acontecer uma coisa, Rafael faleceu, Rafael não tá mais lá, você vai ser comunicado. Aí outra pessoa vai te atender. Se... Então, tem uma equipe. Tem uma equipe. Por exemplo, se eu decido sair, uma mudança comercial, ou vou mudar de país, ou para outro lugar, Sim, sim. o que eu vou fazer? Eu não pretendo fazer isso, pode ficar tranquilo, tá? Mas O que eu vou fazer? Pode acontecer. Eu vou transferir a minha carteira para alguém. Para alguém de confiança. Tá? Eu vou fazer questão de falar, ó, Marcelo, a partir de agora, esse cara aqui vai te atender, tá? Tá aqui o telefone dele, tá aqui o número dele. Por um tempo aqui, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para me perguntar, mas ele vai ser seu consultor agora. Entre em contato com ele. Então, sem atendimento, você não vai ficar. Só se você quiser. É. Se você não quiser. Se você quiser ligar pro 0800 conversar com o Botifone lá, você conversa. Tá? Mas se quiser ligar para mim, bater um papo, tomar um café, a gente tá aí para isso. Show de bola. Agora, uma pergunta. Por exemplo, quem tá escutando ou assistindo um podcast ou corte, como é que faz para se tornar um cliente da Prudential? Eu ligo para quem? Como é que eu faço para encontrar você? Hoje, a gente trabalha exclusivamente por recomendações. Como que eu cheguei até você? Pela indicação do Ronaldo. Isso. Como que eu cheguei até o Ronaldo? Pela indicação de um grande cliente, amigo meu, Marcos Flávio. Sim. Tá? Então a gente trabalha por indicação. Tô assistindo esse podcast, gostei. Entra em contato comigo. Deixa meu telefone aqui com vocês, né? No final a gente vai deixar o arroba. Deixa lá o meu telefone, deixa lá o arroba. Você pode entrar em contato comigo, a gente marca uma conversa. Vou ter o maior prazer de te atender e conversar sobre o legado da sua família, sobre a proteção que você pode ter. Excelente. Aí pra você colocar um guarda-chuva em cima daquilo que você tá suando pra construir. Tá? Seja a tua empresa, seja a tua conta bancária, o patrimônio que você tem lá. Tá legal? A gente tá aqui pra trazer uma solução pra você 360 graus. Excelente. Tem alguma pergunta que eu não fiz ou que o Marcelo não fez que você acha extremamente importante tocar aqui agora, antes da gente finalizar? Cara, uma coisa que tem a ver muito comigo, acho que é por que a minha empresa se chama Virtus. Tá? Legal, porque você representa a Prudential. Isso. Porém, você tem a sua própria corretora. Sim. E essa corretora é que escolheu a Prudential. Como é que é o nome dela? Nós nos escolhemos. Virtus. Virtus, Planejamento Financeiro e Corretora de Seguros. Legal. Por que Virtus? Tá? Virtus significa virtude em latim. Das 4 virtudes cardeais, eu gosto muito da prudência. Por que prudência? A prudência é a relação do ser humano com as posses, com aquilo que é material. Então eu entendo que o meu trabalho é um auxílio para que as pessoas desenvolvam essa virtude da prudência. Prudência em relação ao amanhã, prudência em relação ao hoje, prudência em relação àquilo que elas têm construído. Esse é o meu papel. Quando eu sento com as pessoas, eu estou pensando nisso. Até pelo meu background filosófico, sim, eu tinha que encontrar uma razão existencial para fazer isso. Porque se eu colocasse exclusivamente comissão e grana, não combina comigo. Porque eu, Rafael, como seu consultor, claro que eu quero crescer, claro que eu quero prosperar, claro que eu quero alavancar a minha empresa, mas eu quero olhar no teu olho e saber que eu sou digno da tua confiança. Isso para mim é muito importante. Então, essa conexão me ajuda hoje, que eu faço mais do que clientes, eu acabo fazendo amigos. Entendeu? O seu relacionamento, eu vejo comigo, a gente sempre tá trocando ideia. O Marcos Flávio também, tanto que você estava no momento importante dele agora lá, um momento difícil, é um diferencial muito grande. Porque realmente o corretor, por exemplo, o meu corretor de seguro, de carro, ele só me liga, como eu disse, uma vez no ano. Só para falar, ó, daqui 30 dias tá vencendo e você tem que renovar. Sim. Então a sua empresa, a Prudential, a Virtude, né? Prudência realmente foi um bom casamento para você manter esse bom trabalho que você tem feito. Exatamente. E como corretor franqueado da Prudential, eu não critico outras corretoras, não critico outras empresas. Pelo contrário, nós temos excelentes empresas no mercado. Tá legal? Porém, existem estratégias de negócio. Não vou falar que tem certo e errado. Existem as estratégias de negócio baseadas no 769, no seguro TR1, existe a venda exclusiva, existe a venda para criar relacionamentos, tudo isso. Ok, mas a minha forma de trabalhar é essa que eu estou apresentando para vocês aqui. Tá? A minha maneira de lidar com o meu cliente, de apresentar as nossas soluções é essa. E nisso eu ganho longevidade com você, porque eu te acompanho, trazendo variadas soluções.
né, pro seu dia a dia. Isso me motiva muito. Isso pra mim é mais que um negócio. Eu costumo pensar que normalmente, apesar de você ter bem destacado aí que o foco não é financeiro só, né? Porque o foco é ajudar pessoas, mas apesar disso a gente está trabalhando para poder também ter realmente um bom sucesso financeiro também. Eu costumo falar que assim, o crescimento pessoal realmente e profissional, ele está vinculado com o número de pessoas que você ajuda, né? Então, se você presta um bom trabalho, automaticamente você vai ter várias indicações, assim como já tá girando essa roda, não só a partir de mim, a partir do Marcelo, com certeza. Depois do Marcelo já tem outras indicações que eu achei muito interessante. Sim. Então, assim, vai muito do trabalho do profissional que você é, que vai impactar no seu sucesso financeiro. Então, se você faz um bom trabalho, presta um bom serviço, se você realmente está focado na pessoa e não no cifrão, que é o valor que ela vai te render, com toda certeza é impossível você não ter um crescimento profissional prestando um bom serviço para as pessoas, né? Exatamente. E automaticamente o volume e o montante vai crescendo. E é isso aí que realmente motiva, né? Nós como empresários é fazer um bom trabalho para poder contribuir com a sociedade, né? A gente quer crescer e deixar um legado, né? É isso aí. Teve uma pergunta que eu acho que a gente acabou esquecendo, é o seguinte, para quem comprou imóvel financiado pela Caixa ou com outro banco, vale a pena ter um seguro da Prudential? Com certeza, com certeza. O seguro é um item obrigatório. Por quê? Você tem lá o seu financiamento, comprou um imóvel aqui na MR Imóveis, né? Tá? Financiou lá 20, 30 anos, 15 anos. Mas o banco já me colocou um seguro aqui, o seguro prestamista. Se eu falecer, o meu imóvel está quitado. Maravilha. O problema do financiamento está resolvido. E as outras despesas e responsabilidades que você tem? Quem vai resolver? Precisa. O outro seguro. A gente volta naquela mesma situação do inventário lá, de ter recurso e liquidez para poder resolver. As despesas já que já está acontecendo mensalmente com a família, né? Então, realmente faz muito sentido. Exatamente. E não somente pro dia a dia, tá? A gente tem clientes, grandes empresários, que trabalham a sucessão dele dentro da empresa. Colocando o seguro como uma ferramenta para uma pessoa-chave. Vamos colocar aqui vocês dois como sócios. Sim. Tá? Vocês são as pessoas que estão alavancando isso aqui. As pessoas-chave nesse negócio. Como ficaria a imobiliária na perda de um de vocês? Na saída de um de vocês? Tá? Como que ficaria isso? A empresa ia continuar crescendo igual ela está crescendo? Quanto que ela deixaria de crescer? Quanto que isso financeiramente acarretaria para vocês? A gente entra com essa solução também. Rafael, MR cresceria nos próximos 10 anos uma estimativa aí de 35%. Mas se nós dois estivermos aqui. Certo. Um exemplo. 35%. Tô jogando baixo aqui porque vocês estão voando alto, né? 35%. Se nós dois estivermos aqui. Isso em valuation aí a gente vai colocar R$1 milhão. Um exemplo. Eu tô fazendo conta de padaria aqui. Mas os dois têm que estar aqui. Se um sair... E se um faltar? Beleza, vamos fazer um seguro colocando a empresa como beneficiária no valor de R$1 milhão. Porque se um falecer, se eu não estiver mais aqui, você já tem a grana. Olha o que ele faria tá ali pra você, tá garantido. Isso é legal. Você não tinha E te protege de um negócio que muitos empresários não olham. No estatuto, ele pega, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no estatuto. Tá? Você sabia que amanhã ou depois você pode virar sócio da mulher do Ronaldo? Pode. Porque... Da sogra do Ronaldo? Não, fato. Entendeu? Porque elas vão... As cotas dele vai pra ela. Isso aí. E se acontecer uma coisa dessa? A empresa tem liquidez pra comprar as cotas dela? Não vai. Não, talvez. Mas ela pode ter se a gente fizer um seguro. Pensando nisso. Seguro de pessoa-chave. E aí você, ao invés de você ter que lidar com nada contra sua sogra, né, Ronaldo? Não, ter que lidar com outra pessoa aqui tendo que dividir a sociedade com você, tá? Você compra as cotas dela com o seu seguro. Liquidez imediata, tranquilo. Seguro de pessoas-chave. Isso. Eu atendo muitos empresários assim. Tá? É uma informação interessante, porque normalmente a gente não pensa nisso. Não pensa nisso. Dá o Ctrl+C, Ctrl+V no estatuto. Quando acontece, sai todo mundo arrancando os cabelos. O seguro pode fazer isso por você. Inclusive, eu vou atender um cliente aqui em Barbacena sexta-feira para falar disso. Que legal. É um seguro muito... Mas aí é um seguro individual, né? Não é um seguro de sócio, né? Ele faz o seguro dele, eu faço o seguro meu
E aí eu vou lá e coloco o beneficiário dele. Você paga 2 seguros. Não, é um seguro que a empresa cuida disso pra você. Você coloca a empresa como pagador e como beneficiária. Se isso for interessante dentro da análise que a gente fizer. Aí o que a gente tem que fazer? Sentar, olhar seu estatuto, entender como que ele foi construído, entender o valuation da empresa, entender a liquidez da empresa, calcular tudo isso direitinho e construir uma solução para vocês. Aí é bem mais especializado ainda. Tá? Então, por exemplo, que a gente faz também. Legal. Eu já tenho um contrato, eu teria que fazer um outro seguro. Exatamente. Específico para essa modalidade. Focado em pessoa-chave. É um outro tipo de... É o mesmo seguro de vida. Só que A finalidade dele é outra. É resolver o problema da sua empresa. Porque o que acontece, Marcelo, numa situação dessa? Ou a empresa quebra, ou ela é comprada pela concorrência. Tá? Se você não tivesse a liquidez, se você não tivesse a estratégia. É porque, se parar pra analisar, a minha esposa ou a esposa do Marcelo não tem a visão que a gente tem pra esse Isso negócio. aí, não vai tem. tocar com o mesmo... Não, talvez nem queira, né? Talvez nem queira. Exatamente. Então, acaba sendo uma estratégia muito interessante e barata. Tá? Barata. E você pode fazer essa mesmo, de 10, 20, 30 anos pra frente, você pode fazer essa Pode. Um seguro temporário específico pelo período. Espelhado no valuation da empresa. Olha que legal. Então, a Prudente tem várias modalidades de seguros, né? Pode atender. A gente tá falando do mesmo seguro. Mas aqui, agora a gente tá falando das skills, das ferramentas do seu consultor. Você tem que saber usar. Se você tiver uma Ferrari na mão e não souber como cuidar da transmissão dela, entender o bloqueio, entender a tração, não vai adiantar nada. Então você tem que ter um consultor que olha 360 graus. Entenda a sua necessidade e coloque a solução adequada para o momento específico que você tem. De bola. Legal, né? Legal. Essa fica de brinde aí da nossa conversa. Então, legal. você é dono de empresa, sabe? Exatamente. Sexta-feira eu vou conversar com um cliente muito significativo aqui em Barbacena. Muito significativo aqui, exatamente sobre isso. Tá? Bom, indicação, inclusive, do Marcos Flávio, né? O Marcos Flávio tem indicado muita gente boa. Muito, muito. Tá satisfeito? Pelo que ele me passou de você, tá satisfeito com o seu trabalho. Bacana, muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ajuda demais. Tá bom. Rafael, tem mais alguma pergunta que você gostaria de abordar? Algum assunto? Olha, eu queria que vocês falassem pra mim qual que é a sensação de vocês de conhecer um pouquinho mais sobre um mercado tão amplo, relativamente tão novo no Brasil, tá? E olhar um pouco para esses horizontes. Como é que vocês se sentem como homens de negócios, pessoas inteligentes, vendo essas soluções aqui no horizonte de vocês? O que eu vejo é o seguinte, que a gente precisa... Conhecimento, a gente precisa talvez fomentar mais conteúdo, porque, por exemplo, se o Ronaldo não tivesse me indicado para aqui, eu nunca ia ter conhecimento da Prudente, eu não ia saber. Eu tinha ouvido um Schleison Kaiser, que a gente seguia alguns anos atrás, falar da Prudente, mas muito longe. Eu acho que a gente vê que precisa talvez propagar mais conhecimento, mais conteúdo. Mas depois que a gente percebe, a gente vê essas informações, você fala assim, pô, é importante, não posso ficar postergando, ficar delongando, porque eu não sei o dia de amanhã. E algo que chama atenção, acho que você falou bem claro, não é um investimento, mas uma reserva. Saber que talvez daqui 10, 20 anos, talvez eu possa resgatar. Isso te dá mais uma segurança seguinte, eu não vou só pagar. Porque hoje eu tenho a sensação, por exemplo, seguro de carro. Eu pago todo ano, a gente paga para não usar. E aquele dinheiro nunca vai retornar, né? Mesmo parte dele não vai retornar. Na Prudente a gente vê que além de ela se comprometer nos 360, na vida e na morte, que a gente não precisa ficar preocupado, mas também não pode ficar assim, outro dia eu faço, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então eu vejo que a informação, eu acho que a gente precisa propagar mais informação, para mais pessoas saberem. Assim como a gente ficou sabendo há algum tempo, talvez milhares de pessoas de Barbacena na região precisam saber dessa informação. Exatamente, com certeza. Pegando no gancho do Marcelo, eu acho que realmente faz muito sentido, tá? Eu também não tinha essa informação até a sua abordagem. E hoje eu acho muito importante ter um seguro de vida. Acho muito importante, sim. Em cima de tudo que você apresentou, todas as soluções, o que vai trazer isso para nós de segurança e também tranquilidade. Mas eu acho que tá faltando realmente informação no mercado. Tá faltando uma pessoa aí, um Instagram produzindo mesmo conteúdo, né? E realmente se dedicar plenamente, fazer tráfego e focar mesmo em produção de conteúdo, cara. Tá faltando.
tem muita gente que precisa. Acho que todo mundo precisa. sim. Lógico, tem aqueles 3 tipos de cliente que não consegue ser, mas tirando isso, tem muita gente que precisa e talvez não saiba dessa possibilidade, né? Inclusive, não sei qual que é o seu grau de relação com marketing e internet. Cara, eu particularmente eu posso falar pra você que se você conseguir transmitir esse conhecimento seu, esses conteúdos baseados aí no seu, vamos dizer, em toda a sua experiência nesse assunto, e pela internet que você consegue realmente um nível de escala muito maior do que a própria indicação, eu acho que o brasileiro que realmente tem uma capacidade cognitiva, cara, você vai fechar muito negócio. Boas coisas. Vamos conversar mais sobre isso. Mas o interessante do Rafael não é só o fechar, mas se preocupar com as pessoas. Você vai conseguir atingir muito mais pessoas. Muito mais. Conscientizar muito mais as pessoas, né? Porque a internet realmente tem a velocidade. Você consegue alcançar mais pessoas num espaço curto de tempo. Então vale muito a pena. Realmente, conhecimento é o diferencial, é o que muda. Né? A gente até citou, né? Citou a Bíblia aí, o Ronaldo citou num momento, né? Tem uma passagem bíblica que fala que o povo de Deus era destruído pela falta de conhecimento. Hoje, muitas pessoas sofrem pela falta de conhecimento. De que existe uma ferramenta que pode ajudar ela no pior momento. Não, se você for no cartório de registro de imóveis ali, quanto inventários que deve estar agarrado ali, porque a pessoa não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra tocar o trem. Exatamente. Tem inventário aí de 5 anos, 7 anos, 10 anos. E vai se arrastando. É porque a pessoa não tem dinheiro. Do pai pro filho e vai arrastando aquela herança pra vida toda. Imagina que essas pessoas tivessem feito seguro. Cara, você resolveria realmente muitos problemas de muita gente. Aí você conversa... A pessoa não sabe dessa solução. Você conversa com aquelas pessoas que estão sempre com o inventário pendurado, né? Sempre. Não vai sair um dinheiro. Vive a vida inteira naquela esperança. Aí morre, aí vem outro inventário. Infelizmente. Herdeiro de um e morre, tem outro inventário. Então, assim, eu acho que vale a pena realmente vocês investirem em conhecimento, em propagar aí realmente conteúdo de alto valor, conforme você veio trazer pra gente aqui, porque até antes da gente conversar, pra mim o seguro de vida era um gasto, certo? Poxa, eu não quero morrer e eu não vou morrer agora, tô com a saúde boa, não preciso me preocupar com isso agora, eu não vou gastar com isso não, vou gastar em outro lugar. Então acho que tá faltando conhecimento no mercado, então fica até a dica pra vocês aí, da Prudential e pra você... Da Virtus. Da Virtus, pra poder... Focar nisso, cara. Focar no digital que você vai atingir muito mais pessoas. Não é a primeira pessoa que me fala isso nessa semana. Eu faço uma mentoria canadense e a minha mentora mandou um áudio pra mim essa semana falando: Rafael, eu não vou permitir você não falar essas coisas no seu Instagram. Você tem que fazer. E eu sou difícil com isso, sabe? Eu não tenho muita familiaridade com essas coisas. Começa aos poucos. O importante é começar. A gente também. Eu fui gravar pra você ter noção, antes de chegar a MR... O meu Facebook e Instagram, ele ficava com foto de 2, 3 anos atrás, porque nem foto eu tirava. Agora hoje, todo dia nós estamos no vídeo. Cara, todo dia tá sensacional o trabalho de vocês. Eu gosto muito de consumir o conteúdo de vocês, é muito bom. Não, show de bola. Então, cara, isso é priorizar. Certo? Organizar a vida, porque o tempo é corrido. Exato. Organizar, mas eu acho que seu nível de escala vai ser muito maior do que o tete a tete. Sim. Entendeu? O tete a tete é ótimo. Não substitui, né? Não é uma Você substituição. Carregado de credibilidade, de confiança e tal. Mas para poder atingir mais pessoas. Sim. Porque, por exemplo, Barbacena tem 120 mil pessoas. Talvez 60 mil tenha necessidade do seu produto. Como é que você vai conversar com 60 mil? Desse universo... De uma vez só. Nesses últimos meses, nesse universo, eu devo ter conversado aí com umas 200, 250. Pois é. É nada. A gente tem conversado com 100 e poucos mil pessoas por mês na MR. A gente consegue impactar muito mais MR aqui. Tem mês, a gente já chegou aqui a impactar 600 mil impressões. Então, é mais ou menos isso. Então, acho que olha você ver o nível de escala, porque o seu negócio, cara, é extremamente importante para a sociedade. É extremamente importante. Muito. Só que a sociedade tem que saber. Ela tem que conhecer. Ela tem que saber. Senão ela fica à deriva, à mercê do mercado. Ela não conhece. Gasta, só sei que é gasto. Ela vai, se segura, vai no banco. Exatamente. Realmente, é assim, você tem a ferramenta. Que bom, cara. Ouvir você falar isso me dá muita satisfação, muita alegria, porque é um cara que eu tive a oportunidade de conversar. Eu lembro da primeira reunião com o Ronaldo.
Foi dentro do carro, tava dentro do carro, e a gente tava com dificuldade de sinal, né, e tal, e conseguimos marcar. Eu fico muito feliz, cara. Que bom ouvir você falar isso. Meu trabalho tá funcionando. Foi ótimo. Foi online, então? Foi online? Não, quem falou não gosta de fazer online, não. Gosta de fazer presencial. Foi. Mas ele falou, não, é online. Eu falei, então vamos lá, né? É porque é o seguinte, qual que é o conceito de seguro? O conceito de seguro é gasto. Eu falei assim, não, pô, deixa eu ouvir o cara, eu não quero, porque eu sou vendedor também, eu trabalho com venda, trabalhei a vida toda. Né? Vou ouvir porque, poxa... Mas o não já vai no final. Exatamente. Não, o não já deu. Já tinha falado com ele, eu falei assim, ó, cara, não tô interessado em seguro não, cara. Já falei com ele nesse sentido. Aí ele pegou e falou assim, cara, me dá a oportunidade pra eu trocar uma ideia. Eu falei, não, pô, eu sou vendedor, eu tenho que dar essa oportunidade pro cara, vamos trocar uma ideia. Nós conversamos por telefone, eu falei, pô, tem que conhecer esse cara é gente boa, esse cara tem um trem diferente pra nós. Legal. Se eu não tivesse ouvido, eu não ia saber, talvez, né? E se você não tivesse conhecido, tem 3 pessoas que você me indicou, as 3 fecharam comigo, elas não teriam conhecido também. Então. Olha a corrente do bem que você vai fazer. Não, mas aí eu começo a enxergar até diferente, cara. Galera, a gente sabe que a gente tá aqui pra poder ajudar as pessoas, mas vamos pensar a nível de negócios, cara. Olha pra você ver. Em 5 pessoas. 5 não, vamos pensar no Marcos Fábio, que foi a árvore genealógica ali. Exatamente. Em 5 pessoas você fechou com 4. Exatamente. E vai fechar comigo, porque, igual eu falei pra você. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Vai fechar comigo. Isso aí. Cara, escala esse negócio. Legal. Fala pra mais gente, cara. É porque é o seguinte, você não vende um produto, assim, você não vende uma xícara, né? Você vende uma solução, cara, pra um problema. Papel e confiança. E muita gente precisa Exatamente. do que você tem. E na hora que você faz a sua apresentação, realmente é muito importante. Então, realmente escalar. Legal. Você consegue. Usa o Instagram. No início vai ser difícil, vai. Mas aos pouquinhos você vai... Vou tomar isso como um sinal, viu? A terceira pessoa me falando isso. Não, menos de uma semana. sinal pô, talvez. Vai, vamos lá. O que você vai fazer? Acabando aqui, você vai lá no seu Instagram. Eu acabei de participar do Pod MR, tomar Boa. Pra você começar. Legal. Ó, já te adiantando que é o seguinte, todos esses conteúdos que vão ser realizados aqui através desse podcast, nós vamos liberar pra você também, pra você fazer os posts. Faz o corte. Maravilha, Vai ter legal. cortes, deve dar uns 30, 40 Excelente. cortes. Você vai ter acesso a todos pra você iniciar isso. Você já gravou conteúdo. Olha só. Tá Você já vendo? gravou conteúdo. Tem uma frase que a gente usa lá que é muito bacana, que é o seguinte: cuide bem do seu cliente, que ele cuida de você. Aí vocês cuidando de mim Aí, aqui, ó. Isso é Tá muito vendo? bom. A gente vai caminhando juntos. Show de bola, cara. bem. Cara, Aí. prazeraço estar aqui com vocês, conversar sobre isso. Muito bom. Não, obrigado por você ter recebido bem o nosso Ter vindo convite aqui. aí, ter vindo aqui. Tá? E fala o seu Justamente. arroba, que aí pra pessoa Seus precisar de dados. seus dados, Vamos lá, contatos. vamos lá. Meu telefone, 319-9493-0679. Meu arroba é rafael.santoslp. Deixa eu confirmar, pra não correr o risco, né? Aí, tá vendo? Tá vendo só? Olha só, é isso mesmo. Tem que Ó, começar. a rede social tá tá bom. precisando de atenção. E eu já falei errado, ó, também bom. Rafael Santos LP. Rafael LP. Santos LP de Life Planner. Show de bola, show de bola. Mas Muito também bom. se colocar Rafael Prudente, ou deve te localizar também? Não, no Google, Rafael não? Santos LP. Rafael Santos LP. Show de bola, show de bola. Porque acontece, eu não sou funcionário da Prudential, né? Então não tem essa associação. Eu sou um corretor franqueado. Legal. da Prudential. Excelente, excelente. Show de bola. Então é isso. Ô, Rafael, obrigado pela sua presença, cara. Foi muito bom. Muito bom. Eu garanto que as pessoas que vão nos ouvir vão mudar realmente o conceito de seguro. E eu espero muito que vocês procurem ele, porque é importantíssimo, tá? Seguro. É importantíssimo, não é gasto. Realmente, pra mim, já foi gasto um dia, hoje não é mais. Então, Mudança de mentalidade. entre em contato com ele que ele vai te mostrar exatamente o que é. E eu tenho certeza que isso vai trazer uma nova abertura, vamos dizer, consciência, da sua consciência sobre esse assunto. Porque não é um assunto de gasto, é um assunto de investimento em você e na sua família. Pensa Cuidado. nisso. É. Cuidado familiar. É isso cuidado aí. familiar. E pra mim, Barbacena e região mora no meu coração. Eu amo essa região aqui. Tem plano de voltar Eu pra cá. quero voltar pra cá, então vai ser um prazer atender vocês aqui de Barbacena e região. Contem comigo aí Show de pra bola. cuidar do legado de vocês. Show de bola. Obrigado. Valeu, Tudo gente. certo? Então, até a Até o próxima. próximo. Esse foi mais um Tchau, tchau. episódio. Rafa!